Abra comigo em Malaquias capítulo 3, no versículo 16 a 18. Como disse, essa mensagem que tem hoje, como, claro, a cada celebração temos expectativas do que Deus vai fazer, ela tem uma importância muito grande na tua fé cristã. Você vai ver que Deus tem planos. Deus tem? Os planos de Deus são plenos, eles são completos. Deus não perdeu a linha da história. Deus está no controle de toda a história. E a gente vai perceber isso quando a gente falar sobre esse tema, algoritmo do céu. Fala comigo. Vocês não chegaram, hein? Uma vez, 1, 2, 3. Algoritmo. Tá. Esse tema, querido, ele veio para mim quando eu estudava a respeito dos livros. Até porque na mensagem anterior, da semana passada, em algum momento eu comecei a entrar nesse assunto e não avancei, porque não teria tempo. E na semana o Espírito Santo me conduziu para que eu pudesse trazer para você esse entendimento. Vamos começar com Malaquias 3, 16 a 18. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. O Senhor atentava e... Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Antes de eu ler na próxima versão, eu quero te mostrar que esse texto de Malaquias, o profeta Malaquias, ele está trazendo uma profecia sobre o final dos tempos. Que final dos tempos é esse? O dia do arrebatamento. Olha que coisa. Ele está falando lá no Antigo Testamento sobre o dia que Deus vai livrar aqueles que têm um nome escrito num livro. Então preste atenção na segunda leitura, porque é o mesmo texto em outra versão. Então aqueles cuja vida honrava o Eterno se reuniram e discutiram o assunto. O Eterno viu o que eles estavam fazendo e ficou atento a toda a conversa, ouvindo tudo. Foi aberto um livro na presença do Eterno e foi lavrada a ata dessa reunião. E todos os nomes dos que temiam o Eterno foram o quê? Todos foram anotados, os nomes de todos os que honravam o nome do Eterno. O Senhor dos Exércitos de Anjos disse: eles são meus, todos meus. Na outra versão é particular tesouro, né? Eles vão receber tratamento especial quando eu entrar em ação. Está entendendo ou não? O dia do arrebatamento, ele está dizendo, quando eu entrar em ação, aqueles que têm um nome escrito no livro terão um tratamento especial. No outro texto que eu li, que é o mesmo, diz que eu vou livrá-los. Então Deus está dizendo, eu vou arrebatá-los, eu vou tirá-los da terra. Quando a tribulação começar aqui, meu irmão, Deus leva a igreja para que possamos estar com Ele. Pode dar um amém já fraquinho, mas já para preparar. Vou tratá-los com a mesma consideração e carinho com que os pais tratam o filho que os honra. E vocês verão outra vez a diferença entre quem faz o que é direito e quem não faz, entre servir o Eterno e não servi-lo. Amém, gente? Talvez você conseguiu entender parte do assunto, até porque, apóstolo, eu estou visitando hoje, nem sei o que é arrebatamento. E por isso eu vou falar de um tema que a minha pretensão não é entrar com profundidade na escatologia, mas eu gostaria muito de dar a você uma base de como nós do Projeto Vida cremos, e como nós, na verdade, como igreja, não só Projeto Vida, cremos a respeito da teologia, do entendimento, do que significa para nós, querido, o arrebatamento, a morte. Assuntos que às vezes não invisto tempo aqui, porque de tempo em tempo eu só trago. A gente está vivendo um tempo onde todas as palavras são gravadas. Apóstolo, mas isso é teoria da conspiração, isso é real? A gente se assusta quando você percebe que você acabou de falar de um assunto, logo vem uma publicidade com o mesmo assunto que você estava conversando, só você e teu marido dentro de uma cozinha, e você fala assim, meu Deus do céu, tem ouvido aqui em casa, deve a televisão, meu celular, alguma coisa está ligado. É interessante que você de repente recebe uma postagem aleatória, do nada, de alguma coisa que você falou, de um assunto que nem era comum na sua casa. Isso é algoritmo. O que é isso?
Claro que eu não vou me atrever a dar uma aula sobre algoritmo, né? Diante de professores de matemática, porque começa por aí, e diante mesmo da realidade do algoritmo da internet. Mas mesmo nós, leigos ao assunto, a gente já percebeu que existe um algoritmo, existe uma conclusão daquilo que você fala. Existe uma proposta daquilo que é conversado em ambientes, lugar que você está indo. Chega no aeroporto, de repente vem de repente parece um duty free para mim aqui. Você chega no lugar, você fala, uau, me acharam, me encontraram. Tudo isso é resumido no que diz respeito ao algoritmo. Agora, e se eu disser para vocês que existe um livro citado nas Escrituras, que tem nele registrado todas as suas ações, todas as suas falas, todas as suas intenções, todos os seus pensamentos e todas as suas motivações e todas as suas obras, que elas serão julgadas pelo Senhor? Você acredita? Se você não acredita, eu vou fazer você acreditar. Porque você vai perceber, querido, que o algoritmo que se usa hoje, na verdade, cada vez que o tempo mais passa, isso vai se tornar uma verdade no mundo inteiro. Mas desde que o mundo é mundo, Deus, o profeta Malaquias está falando sobre um livro que Deus está ouvindo e anotando, registrando em ata tudo aquilo que nós fazemos, e que na verdade aponta para o que a Bíblia chama sobre livro das obras. Apóstolo, não é livro da vida, não. É isso que eu quero te ensinar hoje. Quem quer aprender sobre isso hoje, gente? Olhe bem, a Bíblia fala, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A Bíblia fala a esse respeito, né, quando se fala sobre o tribunal de Cristo. Aqui é interessante porque quando eu tenho esse entendimento, qual o propósito de pregar uma mensagem com esse tema para vocês hoje? Para que você faça da tua vida valer a pena. Para que você compreenda, querido, que todas as suas ações são registradas, seus pensamentos, suas motivações, as suas realizações são registradas em um livro, e que na verdade será colocado diante de nós no dia do tribunal de Cristo. Apóstolo, mas só para quem é crente, porque quem não é não tem problema preocupar com isso não, né? Não, toda a terra, toda a humanidade, todo mundo que já passou por essa terra e vai passar, vai chegar o dia do grande juízo. E aí a gente vai tentar descobrir aqui sobre quais as fases desse juízo, sem ter que dar uma aula total de uma escatologia, mas ao ponto de você poder até mesmo dizer, eu entendi agora como funciona, o que a palavra de Deus fala a esse respeito. A ideia aqui qual que é? Morra vazio e deixe esse mundo cheio de realizações. Fala comigo, morra vazio e deixe esse mundo cheio de realizações. Por que morrer vazio? Porque você chega aqui cheio. Você nasce com um propósito dentro de você. O que o texto de Malaquias está dizendo, ele está falando sobre o livro de memórias. Você percebeu ali a frase livro de memórias? Ali está falando, querido, sobre esse lugar, um memorial. Esse livro de memórias, que lá na verdade é citado de uma maneira diferente, chama-se memorial escrito. Mas a tradução desse memorial escrito é Sefer Zikaron. Sefer Zikaron é um livro de memorial, livro de memória. Lá em Malaquias, ele está falando que tem um livro, é antes de Cristo nascer, é no Antigo Testamento. Ele diz, tem um livro que Deus está ouvindo as pessoas conversando, e aqueles que honram a Deus está sendo anotado, todas as suas ações, e o dia que eu entrar em ação, você percebeu? Quando eu entrar em ação, eu vou livrá-los. Esses que têm um nome escrito, eu os livrarei. Então ele está falando sobre o texto, sobre pessoas que serão poupadas na grande tribulação. Poupar aqui é livrar. Poupar é o quê? Ou seja, nós seremos arrebatados antes. Então, apóstolo, é pré-milenista, é pós-milenista, é pró não sei o que, tal. Independente desses entendimentos teológicos, nós sim cremos que Jesus não vai deixar a igreja aqui para passar a tribulação. Nós não viveremos quando chegar a tribulação, nós estaremos com Ele na glória, nós estaremos com Ele na presença dEle, nós seremos arrebatados, como a Bíblia diz, no abrir e fechar de olhos. A Bíblia fala a esse respeito, por quê? Porque ali em Malaquias está falando desse arrebatamento. Esse livro que está se dizendo em Malaquias é um livro de memórias, é um livro de lembranças, é um diário. Malaquias se refere ao livramento que virá no dia do arrebatamento.
Olha o que diz aqui o texto: o Senhor atentava, ouvia, havia um memorial escrito diante dele. Memorial escrito, que é o livro de memória, Sefer Zikaron. O texto fala assim: poupa-los-ei como o homem poupa o seu filho. Aí tem lá um detalhe: o filho que honra o pai, o filho que honra a família. Ele está dizendo o quê? Ele está fazendo uma comparação. Ele está dizendo: eu vou poupar essas pessoas, eu darei a essas pessoas um livramento, eles não passarão pelo sofrimento. Por isso que naquela outra versão diz assim: quando eu entrar em ação, quando ele chegar, quando Deus começar o processo que nós conhecemos como a escatologia fala sobre a volta, a parousia, a volta de Cristo. Aqueles que amam o Senhor temem seu nome e serão poupados. Eles vão receber tratamento especial, diz o texto, quando eu entrar em ação. O dia do Senhor aqui é o dia da tribulação. Quem está aí, diga amém. Então, o dia do Senhor que diz o texto, está falando sobre essa tribulação que vai acontecer. Aqui ele está profetizando que o Senhor vai nos livrar através do arrebatamento. Que os que temiam o Senhor falavam aos outros, mas o Senhor ficava tentando. E isso aqui é o que? Algoritmo. Assim como você fala, tudo está sendo gravado. Em algum momento está dizendo que o céu tem um nível de ouvido, de algoritmo, de livro, chamado livro das obras. E Deus sabe tudo o que você faz. Fala por mim do teu lado: Deus sabe tudo o que você faz. Eu não ia entrar nesse mérito, mas eu vou tentar te explicar uma coisa. Vou lhe explicar uma coisa básica a respeito da volta de Jesus. Nós estamos aqui vivendo como hoje nós estamos. A Bíblia fala sobre arrebatamento. Apóstolo, fica confuso na minha mente. O arrebatamento, querido, vai ser um abrir e fechar de olhos. Significa que vai ser tão rápido que vai ter duas pessoas num carro ou numa cama. Às vezes um é salvo, outro não. Não é uma regra. Vai ter casos que os dois vão ser salvos. Glória a Deus, aleluia. Amém? Mas vai ter gente assustada, porque vai ter um professor dando aula, de repente ele some, ou some os alunos. Então tem muitos filmes hoje interessantes, né? Tem muito material na internet sobre isso. Está passando deixados para trás. Então o que acontece? O arrebatamento aconteceu. Quando acabou o arrebatamento aqui, vai passar um período de tribulação. São 7 anos. Quanto tempo? 7 anos. Passando esse tempo, tem detalhes aqui no meio que eu não vou contar hoje. Passando esse tempo, chega um momento que vai entrar o período do milênio. Que período é esse? Quando terminou o período da tribulação, que o anticristo está de vento em popa, dominando o mundo. Acontece uma guerra lá em Israel, um lugar chamado Vale do Megido, do Armagedon. 10 nações contra Israel. O pau está quebrando aqui embaixo, a gente está na boda do cordeiro lá em cima. Por quê? Porque é os 7 anos profetizados por Daniel, quando o profeta Daniel ensina sobre isso. Esse período de 1000 anos nós vamos estar reinando aqui na terra, porque nós desceremos com ele no momento que Israel estiver no meio da batalha. Jesus vai entrar em Jerusalém, livrar Israel nessa batalha. Nós estaremos com ele nesse tempo e nós reinaremos com ele aqui. Apóstolo, eu queria saber tanto detalhe, tanta coisa. O teu corpo será glorificado. No período da tribulação, pessoas vão morrer e alguns vão se salvar. Não vai ser fácil, mas vão se salvar. Esse pessoal daqui dos 7 anos, e no período do milênio, nasce e morre, nós não mais. Nós estaremos reinando. Vai acontecer o último julgamento. Por que eu estou tentando te mostrar um mapa aqui? Por quê? Porque tem um primeiro momento e tem um último julgamento. E quem não lê com cuidado os textos, não se confunde colocando os julgamentos em lugares errados. Pronto. O que está acontecendo aqui? Primeiro ponto de hoje: eu projetei seus dias. Fala comigo. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Tem uma versão que fala prefixados. Foram prefixados todos os meus dias, cada um deles escrito, determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então o que significa? Apóstolo, aqui é o livro das obras? Não. Esse é o livro escrito sobre, prefixado, determinado sobre os teus dias. Antes de você nascer,
Antes de você chegar a essa terra, Deus já viu o quê? Determinado, prefixado, o livro do propósito. É o livro do que Deus planejou para você. Quem está aí até aí, diga amém. Então tem um livro, apóstolo, tem um livro, apóstolo. Tem um livro. Mas essas são as minhas obras? Não, não. As suas obras é o que você fez. O livro do propósito é o que Deus decidiu que você fizesse. Existe o que Deus definiu e existe as suas escolhas. Quem está aí? Então são 2 livros até aqui. Aqui ele está dizendo o quê? Prefixar o que haveria de acontecer. Prefixado não é predestinar. Porque determinar ou prefixar tem a ver com destino, razão e existência. Predestinação tem a ver com salvação. Quando se fala de predestinar, está falando sobre alguém que está predestinado a ser salvo. Não cremos assim. Nós cremos que todo aquele que está na terra tem oportunidade de ser salvo. Deus não escolheu alguns e deixou de escolher outros. Apóstolo, estou conhecendo a doutrina da minha igreja hoje, estou decidindo hoje trazer alguns entendimentos. Então o que significa isso? Que se foi prefixado, tem a ver com minha vida, com minha existência, tem a ver com a razão, com o meu destino, tem nada a ver com salvação. Eu não nasci já pronto, dizendo assim, esse aqui nasceu, ele vai ser salvo. Quem está entendendo? Não, eu serei salvo se eu confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se não houver confissão, não tem salvação. Só a salvação é em Jesus. Não tem como ficar aqui dentro dizendo, Senhor, quem é predestinado vem, quem não é, então a gente não precisa fazer nada. Não, gente, vamos lá, sem ovelhas, temos que trabalhar, pregar o evangelho. As pessoas que confessarem Jesus serão salvas. Agora, o dia que você descobrir quem você é, você nunca vai querer ser outra pessoa. É interessante essa frase, porque Bill Johnson, o dia que você descobrir quem você é, você nunca vai querer mais ser outra pessoa na vida. Essa crise de identidade, esse negócio de querer ser outro, de olhar alguém e falar, eu queria ter nascido em outro país, tu vai desistir dessa possibilidade, você vai se amar tanto. Você vai amar tanto a tua história, tanto a tua vida, vai ser tão grato a Deus por quem você é. Dá um amém, irmão, para acreditar que você já está feliz. Apóstolo, eu não gosto de mim não, mas você vai gostar muito. Deus prefixou teus dias, Ele te amou, Ele escreveu tua história. Você não é acaso da vida, que você está aqui existindo, porque Deus decidiu que você existisse, e Ele escreveu uma linda história a teu respeito. Então aí eu tenho que fazer a escolha, eu tenho que fazer a escolha vem desse nível aqui, preste atenção na escolha. Está aqui ou não está aqui? Então vamos lá, está aqui. Morrer vazio, deixando o mundo cheio, ou morrer cheio, deixando o mundo vazio. Essa é a escolha que você tem que fazer. Mas apóstolo, simples assim. Pessoas que passaram nessa vida, querido, que o mundo nem soube que ela chegou aqui. Chegou e foi embora, tchau, e ninguém nem soube. Agora você pode morrer vazio. Esse é o meu alvo de vida. Eu quero morrer vazio. Eu quero entregar tudo que Deus me deu. Eu quero dar às pessoas tudo que Deus me entrega. Eu não quero levar nada para o céu, porque lá não preciso de nada disso. Eu quero me esvaziar inteiro, entregar e dar o que Deus me deu. Porque morrer cheio, deixando o mundo vazio, é o que muita gente morre. Por isso tem aquela frase que o cemitério é o lugar mais rico que existe na terra. Porque lá tem tantos projetos que nunca aconteceram, gente frustrada que nunca conseguiu fazer, tendo tanto potencial embutido dentro delas, levou tudo para o cemitério. Literalmente foram egoístas com o que tinha e simplesmente usaram para si mesmo e levaram tantos sonhos e projetos. Eu não quero deixar o cemitério rico, eu quero deixar o cemitério pobre, eu quero deixar as pessoas ricas, eu quero entregar o que Deus me deu. Não sei se você está entendendo, eu não sei se você está orando também isso. Eu queria tanto que você olhasse isso e entendesse na tua vida, que quando você perceber esse canal que Deus quer fazer da tua vida, você vai se esvaziar todo dia, você vai entregar o que Deus te deu todo dia, você não vai ter dificuldade em abençoar pessoas, porque você vai perceber que quanto mais você entrega, mais Deus lhe dá. Quanto mais você abençoa, mais Deus te abençoa. Quanto mais você prospera alguém, mais Deus te prospera. Irmãos, é um ciclo maravilhoso. Você está crendo nisso? Dá um amém aí. Dá uma salva de palmas ao Rei aí, ao Senhor. Graças a Deus. Tem gente que não faz, sabe por quê? Tem medo do fracasso. Apóstolo, eu tenho muito medo de fracassar. Pega essa aí para você. O fracasso é o que para nós, querido? São os boletos do sucesso. Todo fracasso que eu tive na minha vida, eu estou pagando uma continha para poder colher depois o meu sucesso. São boletos.
Passei fracassos? Apóstolo, você já teve? Um monte. Muitas vezes, projetos que entrei deu errado, coisas que não funcionaram, mas estava pagando meu boleto ali, pastora Adriana. Estava pagando ali. Apóstola Silva. Estava só pagando ali. Por quê? Porque cada fracasso que eu tive, o entendimento eu tive. Aprendi algo novo. E eu fui ali compreendendo o caminho do sucesso. E você precisa compreender que quando você se entrega por completo, vai ter decepções. Quando você se dá por alguém, se esvazia, pessoas vão te trair. Mas isso não rouba de você a possibilidade de continuar se esvaziando. Porque eu aprendi a me esvaziar para que eu seja cheio. Jesus, querido, ele se esvaziou de si mesmo. Por quê? Ele entregou tudo que ele tinha que entregar nessa terra. E você também vai fazer o mesmo em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque há uma pessoa velha dentro de você. Espera aí, apóstolo, não gostei dessa parte não. Sim. Fala para o irmão do lado. Tem uma pessoa velha aí dentro de você. Tem? Tem, ué. Tem sim. A maior tristeza vai ser, olha para mim. A maior tristeza vai ser quando você se encontrar com essa pessoa velha e ela te perguntar assim, lá à frente, ela perguntar para você hoje. Falar assim, você deu tudo que você podia? Você deu o seu melhor? Porque pessoas se envelhecem e olha para trás dizendo, por que eu não entendi antes essas coisas? Pessoas envelhecem e olha para trás e diz, por que eu valorizei tanto coisas que não tinham valor e desvalorizei aquilo que eu precisava valorizar? Então eu não sei, mas eu tenho essa sensação de que eu vou encontrar com essa pessoa velha no futuro e perguntar o seguinte, será que ele vai olhar para mim e vai falar assim, Joel, você fez tudo? Você fez tudo mesmo? Imagine, né? Vamos fazer um teste então. Deve ser assim. Vou ficar igual ele aqui. Esse cara aqui está perguntando para mim, você deu o teu melhor? Porque tem uma pessoa dentro de você, querido, que está perguntando e que no futuro vai chegar para você, mas não só eu não. Só eu não. Deve ter mais gente aí, vamos lá. Será? Tá bonita, meu amor. Casalzinho lindo, hein, você viu? Você imagina, Silvia, essa pessoa perguntando para você, mas você deu o melhor que você podia? Tem mais, deve ter mais aí, não é possível, só ficou com a gente. Você imagina esse senhor aqui perguntando para o nosso líder da intercessão, falar com ele assim, qual o próximo? Que não é porque eu faço para caminho sozinho, não. Osana, hein, Osana? Ô Leite, até que tá bem, né? Cadê? Vamos lá. Jonathan. Coroa chique, né? Mas olha, vem um próximo. Pensa bem. Cleusa. Essa pessoa perguntar para você assim, mas você deu tudo que você tinha para dar? Você entregou o que você realmente podia fazer? A gente está rindo, e eu gosto que você ria, mas eu queria que você pensasse. Porque essa pessoa velha dentro de você vai fazer essa pergunta, passa mais. Seu Lucas, passou a juventude. E esse Lucas aí está perguntando para o Lucas de agora, será que você fez o teu melhor mesmo? Quem mais está aí, gente? Pastor Flávio, você deu o seu melhor? Quem mais? Pastora Grazi. Apóstolo, mas eu fiquei velho assim, apóstolo. Eu não fiz nada, é um programa. Quem mais está aí, gente? Claudão. Se eu perguntar para ele hoje de noite, que ele vai chegar do encontro com Deus aqui com a turma, ele vai, eu dei o melhor, mas a pergunta está lá. O teu velho, a tua velha, está perguntando para o moço de hoje. Olha que benção Deus está te dando oportunidade. Ele está ali perguntando para você. Vamos terminar, tem mais? Vamos lá. Ei, Ronan. Vamos lá? Vou te falar, hein? Bagunçaram com a minha família aí agora. Pode dar uma salva de palmas.
Essa pessoa vai perguntar para você, lá no futuro, presta atenção. Talvez você dizendo assim, poxa, eu não tenho um plano, eu não tenho isso, passou minha vida, eu perdi amigos, eu perdi meu casamento. E você vai perguntar, mas você se empenhou ao máximo? Você deu o seu melhor nas oportunidades que você tinha? Ou você vai ser uma pessoa frustrada no futuro? Eu não. Eu quero dar o meu melhor. A velhice vai chegar para todo mundo, tá, gente? Você quer que eu faça o teu rostinho ali? Você vai ver como é que fica. A grande questão é você envelhecer com alegria. É você saber, meu Deus, eu estou dando o meu melhor nessa terra. Eu estou disposto. Tinha um projeto das 100 ovelhas, nem liguei. Eu estava muito ocupado, trabalhando, não sei o quê. Querido, vamos lá então, continuidade dessa mensagem. O livro da vida e o livro das obras. Fala comigo. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da... Você viu que abriram livros. E um outro chamado livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. No livro das obras, querido, todas as palavras, as intenções do coração de toda a humanidade estão lá. Mas no livro da vida, só os salvos são registrados. Uma vez que eu estou no livro da vida, o livro das obras é só para galardão. Estou me fazendo entendido? Tem um livro da vida e tem os livros. O livro da vida é onde está o teu nome. O dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o teu nome foi escrito ali. Ali você está salvo. Quando acontecer o arrebatamento, você vai estar diante do Senhor. E Ele vai ler agora o livro das suas obras. Aí essa hora, só para os salvos. Por que, apóstolo? E os ímpios? Só depois do milênio. Eu já te explico isso. Então o que está acontecendo aqui? Que uma vez que você, que estou no livro da vida, e eu chegar diante do tribunal de Cristo, apóstolo, lá é aquelas ovelhas que vão para o inferno e outras vão para o céu. Não, essa parte não, essa parte já passou para você. Você já está salvo, você não passará pelo juízo. Você estará passando apenas pelo galardão, para entender qual tipo e nível de galardão você vai receber. O livro das obras é para galardão. Se eu não estou nesse livro, quando se lê esse livro, vai ser para punição. Não existe nenhum pecado sem espectador. E não existe nenhuma obra sem registro. Presta atenção nisso. Lê aí. Não existe nenhum. Tudo está sendo anotado. E não existe nenhuma obra que você faça sem que o registro esteja registrando uma obra, que seja naquela hora, os que honram a Deus passarão pelo livramento. No momento que uma pessoa confessa Jesus, imediatamente o nome é escrito no livro da... E o das obras, já te expliquei e vou continuar explicando. Nesse texto está se referindo ao juízo final. O texto de Apocalipse que eu acabei de ler, ele não está falando sobre o arrebatamento antes da tribulação, onde nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Porém, o livro das obras, ele será lido tanto no arrebatamento antes da tribulação, quanto no juízo final, lá no final de tudo, quando Deus, de fato, libertar ali o Satanás, que ele vai ficar amarrado por 1000 anos, e agora sim, quem vai para o inferno vai, quem vai para o céu vai. Agora, se há um livro da vida, e o meu nome está escrito lá, a gente tem que entender o seguinte: o que eu tenho que me preocupar é só com as minhas obras, apóstolo, mas o Evangelho diz que a salvação não é pelas obras, sim ou não? Sim, o Evangelho diz isso, mas não estou falando de salvação. A salvação é pela graça, mas as obras é o galardão que Deus vai lhe dar. Você já está salvo, amém, igreja? Só que a tua obra vai ser julgada pelo fogo, e ali você vai ser apresentado diante de Jesus do que você realizou. Então, olhe bem, livros e livro, fala comigo. Então, o que a Bíblia diz? Se abriram livros. Aqui se refere ao livro das obras e outros livros da mesma finalidade de registro. Apóstolo, livro, já entendi, da vida. Amém, gente? Mas e livros? São 7 livros ao todo.
todos eles têm um propósito de registro. Eu vou lhe dar alguns que eu consegui descobrir essa semana: livro das obras, livro dos vivos, livro das lágrimas. Esses livros são colocados em textos bíblicos. Todos eles têm o fundamento de registro daquilo que estamos sofrendo, vivendo nessa terra. Por isso que a Bíblia fala livros. Agora, a Bíblia fala ainda outro livro. O que a Bíblia fala? Pronto, o livro da vida, que é para a salvação. Pois ali estão os nomes de todos que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. E os mortos foram julgados segundo suas obras. Eu estou lendo o que o texto está dizendo. Conforme está no livro. Serão julgados segundo a vida que tiveram. Os mortos, querido, que morreram antes do arrebatamento com Jesus, e nós que possivelmente seremos arrebatados com Jesus. Apóstolo, mas se eu morrer antes, você vai ser julgado ali no tribunal de Cristo. A palavra grega é bimá, significa pódium. Dá para entender? Tem nada a ver com quem ganhou ou quem perdeu. Tem a ver só com quem vai ocupar os lugares, porque você já está salvo. Ali só está definindo o galardão que Deus vai te entregar pelas obras que você realizou. Por que eu me empenho em realizar? Estou fazendo troca com Deus? Não, porque eu quero viver minha vida inteira servindo por aquilo que importa. Porque vai chegar um dia que eu vou estar diante dele, olho a olho, e eu quero pelo menos ter feito o meu melhor. Eu quero pelo menos ter me esvaziado ao máximo. Eu quero pelo menos, você está entendendo, gente? Para que eu possa naquela hora ter a alegria de estar com ele, ouvindo o que ele tem a dizer para mim. Então a Bíblia fala, serão julgados segundo a vida que tiveram. Se a gente colocar dois livros, um de frente para o outro, o livro do que Deus projetou, e o livro do registro, do que Deus registrou sobre você, e o livro das obras que você realizou, será que eles vão se igualar? Deixa eu tentar lembrar você. O Salmo 139 fala de um livro que Deus prefixou. Apóstolo, esse livro é da obra? Não, já te falei. Esse livro aqui é o que Deus escreveu sobre o projeto que Ele tem na tua vida. Está aqui, Salmo 139. Aí você vai lá em Apocalipse 20. Aquele livro lá das obras é o mesmo? Não. As obras foi a decisão do que você viveu, as decisões da sua vida. Quando chegar o juízo final, o tribunal de Cristo, esses dois livros, será que vão se igualar? Ou será que Deus vai falar assim: Joel, eu tinha tantos planos para você, eu prefixei um projeto maravilhoso, pena que você se perdeu no caminho, pena que você seguiu suas emoções, pena que você seguiu a sua razão, teus achômetros, você decidiu viver a vida do teu jeito. Você vai ser salvo, Joel, só que pena que você não viveu plenamente o meu livro que eu escrevi para você. Quem está entendendo, gente? As obras é o que eu escolho. Salmo 139, o que Deus prefixou. É aquele velho dentro de você perguntando no futuro: você fez o teu melhor? Agora, o ambiente do propósito não é um ambiente para vaidade humana, mas sim para entender o que Deus prefixou no livro. Mas por que você está dizendo isso, apóstolo? Porque eu vou te dizer uma próxima frase. É impossível servir a Deus sem servir alguém. Pensa, igreja. Por que o lugar de descobrir o meu chamado não tem vaidade? Porque se tiver vaidade, eu vou escolher aquilo que minha alma está querendo e não aquilo que Deus quer. Eu vou ficar me perdendo, dando trabalho para os outros. Não é só a igreja não, é tudo. Eu vou querer ter a vida que Deus não quer que eu tenha. Eu vou querer fazer o que Deus não mandou fazer. Eu vou brigar por uma coisa que Deus não escreveu no livro dele. E Ele está dizendo o quê? Que Ele prefixou. Porque é impossível servir a Deus sem servir a alguém, uma pessoa, gente. Eu estou servindo a Deus, servindo vocês hoje. E quando você quer servir a Deus, não é aqui, estou adorando, apóstolo, estou fazendo minhas coisas. Não, é servindo pessoas que você serve a Deus. É se esvaziando na vida de pessoas. Quando eu cuido de uma célula, querida, é obra. Quando eu evangelizo alguém, é obra. Quando eu aconselho uma pessoa, já disse que quando você deixa de almoçar porque você estava preocupado com alguém, cuidando de alguém, é obra.
Você está ali se entregando por uma causa. Ninguém está te vendo, mas está registrado no céu. Está lá cada passo. O algoritmo do céu, meu irmão, não é como o nosso aqui não. É poderoso. Cada vírgula, cada sensação, cada sentimento, cada oração que você fez para alguém. Você ouviu uma notícia ruim, você falou: meu Deus, deixa eu parar tudo agora, deixa eu orar por aquela pessoa, porque eu soube agora. Obra, está anotando ali tua vontade, tua disposição. Querido, isso é obra. Obra não é falar: eu tenho um cargo aqui na igreja. Isso não é obra. Obra é ser usado para cumprir o chamado de Deus nessa terra. Isso é obra. É você se interessar pela dor de alguém. Deus não vai exigir de mim nada mais do que Ele me confiou. Então para que eu vou gastar meu tempo naquilo que Ele não mandou fazer? Ele não vai exigir. Agora, aquilo que a missão que Ele me entregou, e eu fui negligente, vai ser cobrado ali. A última coisa, fale comigo: o tribunal de Cristo. Vocês estão aí? 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse tribunal é logo após o arrebatamento. Você está aqui, está lá dirigindo, trabalhando, está lá cozinhando, de repente foi arrebatado. Apóstolo, eu sempre tive essa curiosidade. A primeira coisa que você vai ver, você vai estar de frente com Ele. Só vocês dois. Esse é o tribunal de Cristo. Apóstolo, vai ser uma fila grande. Ele é Deus. Ele vai estar simultaneamente sozinho com todos. Na tua frente, Jesus. Naquele momento, é o tribunal dele com você. É a hora que Ele vai revelar para você o teu livro. As decisões que você tomou na sua vida. As coisas que você fez, todas anotadas. Apóstolo, vai ter constrangimento? Claro. É por isso que Ele vai ter que enxugar tuas lágrimas. É a última vez que você vai chorar. É a última vez que você vai se sentir pequeno. Você vai se sentir constrangido. Porque você vai olhar para Ele e dizer: meu Deus, por que eu não fiz diferente? E mesmo assim Ele está dizendo para você: você será salvo. Porque não está se falando sobre quem vai para o inferno ou quem vai para o céu. O primeiro arrebatamento, querido, quem chegou lá é porque já está salvo. Só que aí é um momento que você é julgado por obras. Aqui é um livro dos galardões que Malaquias está dizendo lá: quando chegar o dia, eu vou te livrar como um pai cuida de um filho que honra ele. Quando a tribulação começar, o pau quebrar aqui na terra, querido, comece a se preparar. A gente vai ficar até assim, bem pulando: o Senhor pode me levar, estou sentindo meu corpo já leve. Por quê? Porque quando Ele vê a hora que chegou o momento que o anticristo, falso profeta, quando o domínio do mundo começar a ser único, a moeda única, aí tem toda uma visão escatológica, né? É a hora da igreja ser arrebatada. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Preste atenção em 1 Coríntios 3:11 a 15. Por favor, preste atenção. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. O que é? Jesus. Irmãos, não tem. Entenda de uma vez por todas. E ensine as pessoas que você conhece. Não tem salvação sem Jesus. Não tem religião nenhuma que salva, não tem nada disso. Não tem. O fundamento é Jesus. Então esse aqui é o livro é o que refere ao livro da vida. Contudo, está prestando atenção? Se o que alguém edifica sobre o fundamento, o fundamento é Jesus, estou salvo, amém? Estou salvo, agora vem a minha vida. Alguém edifica sobre o fundamento, for ouro, ou o quê? 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 Olhe bem, manifesta se tornará a obra de cada um. Irmão, essa hora é você e ele. Pastor, dá para conversar? Silêncio. Você não tem fala, você só ouve. Porque não tem argumento. A obra vai ser manifesta ali, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o que, igreja? Ah, vocês não estão gostando da ideia, não? Fala galardão. Se a obra de alguém, se for palha, queima ou não queima?
Madeira. Você tá, mas eu estou na igreja, eu estou fazendo a obra, mas a obra de palha queima, de madeira queima. Você teve sua boa vontade, mas você não quis ser orientado. Você só teve disposição para fazer, mas não quis submeter. Você fez um monte de coisa, mas não fez nada. Você fez do teu jeito. Aí está aqui. Se a obra de alguém se queimar, ele recebe galardão? Sofrerá o quê? Dano. Mas olha a graça, irmãos. Mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Mas apóstolo, passei por um triz. Você vai dizer, meu Deus, que vida de palha que eu tive, hein? Que vidinha de crente que eu vivi, hein? Que falta de compromisso que eu tive. Mas pela graça de Jesus, que não é por obra, eu fui salvo. O meu nome estava no livro da vida. Agora eu não sei você, eu não quero isso para a minha vida não. Eu quero me esvaziar. Eu quero me dedicar ao Senhor. Eu quero que minha obra seja de ouro, pelo menos de prata. Eu quero que ela suporte o fogo, que quando bater o fogo nela, ela não vai queimar. Eu não quero chegar na hora e ver minhas obras como madeira sendo queimada. Irmãos, talvez seja a maneira mais objetiva que eu consiga ensinar para você algo tão profundo. Eu oro a Deus para que esse ensino entre dentro de você. Entenda que quem chegou nesse estágio já está salvo. Pessoas que estão ali já estão salvas. Só que não entre em contabilidade com Deus, você vai perder. Deus, mas eu ajudei tanto a tua obra e o Senhor não fez nada por mim. Não entre nessa, você vai perder. Porque tudo é anotado. Motivações, realizações. Homens você pode enganar, falar uma coisa com a motivação errada. Você pode fazer mal para alguém dizendo que está fazendo bem. Agora lá não, irmão, está tudo. Seus motivos, suas ações. Fica feliz, irmão, você está triste por quê? Isso é lindo, porque se você está amando Jesus e faz a obra dele com interesse, sem interesse, não sem nada, é isso que Deus está falando. É essa graça que a gente tem. Essa é a hora da verdade, essa hora maravilhosa, essa hora que a gente tem que celebrar. Então, por que nessa hora ele vai ter que enxugar as lágrimas? Fala o teu irmão assim, por quê? A narrativa é assim: quando vier o arrebatamento, nós vamos estar diante dele. E nessa hora vai estar um de frente com o outro. Vai haver tristeza, sabia? Essa hora vai ter choro, mas ao mesmo tempo conforto. Uma gratidão, gente, que vai entrar no teu coração. Você mesmo não merecendo, você será salvo. Pois apesar do dano que a Bíblia diz, lembra lá, vai ter dano, mas você vai passar. É aquele negócio de passei de ano, apóstolo. Passei, mas passei raspando, pelo amor de Deus, mas passou. Mas não foi por causa de você, foi por causa da graça dele. Aí, mas se é só a graça, não tem que fazer obra. Irmão, você está aprendendo hoje que eu tenho que fazer obra sim. Toda obra que eu faço, mas eu tenho que fazer obra porque agora eu estou com medo, eu vou ter que dar cesta básica porque eu estou juntando obra, eu vou ter que ficar na porta. Não, irmão, você vai fazer por prazer. Você está entendendo? Você não vai se sentir obrigado a fazer nada não. Você vai se esvaziar. Deus te prosperou um pouco mais essa semana para abençoar alguém, para fazer alguma coisa, você vai sempre entender essa métrica de Deus na tua vida. E isso traz o quê? O entendimento mais profundo do Evangelho. Logo após o arrebatamento. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Eu vou colocar aqui um cenário, pode tirar meu púlpito, e eu quero explicar isso para você. Como que vai acontecer esse momento? Vocês querem aprender ou não? O que significa que quando nós vamos apresentar diante do tribunal de Cristo, o que vai acontecer? Apóstolo, mas que hora que vai acontecer esse momento? Eu preciso de alguém aqui. Liebert, vem cá. Vem cá um pouquinho. É aleatório, tá, gente? Não combinei com ninguém não. É só uma metáfora. Olha aqui para mim, igreja. Senta aqui, por favor, Liebert. No abrir e fechar de olhos, sumimos dessa terra. Primeira coisa que vai acontecer com você e com todo mundo aqui é que você vai estar diante dele. Essa hora, silêncio. Uma visão da tua vida vai passar como um filme. Você vai ficar constrangido. Você vai ficar desnudado. Você vai se sentir o pior ser humano da terra. Porque ele vai começar a ler o livro das obras na tua frente.
você e ele. Antes de você estar nas bodas do Cordeiro, vai ser a hora que ele vai. Se pessoas que viram Jesus humano, já ficaram constrangidas. Pessoas que sentaram de frente com Jesus humano, que estava aqui na terra, a serenidade do olhar dele, as pessoas não sabiam o que fazer diante da presença. Um homem chamado Nicodemos um dia ficou sem chão, sem rumo diante dele. Só que você vai estar diante daquele que os seus olhos é como fogo, que a glória celestial está sobre ele, que a presença majestosa está sobre ele. Mas ele não vai te olhar com desdenho não, sabe por quê? Ele vai ler cada obra tua, e você vai ouvir, vai ouvir. Você ficaria a eternidade ali ouvindo ele, porque você está de frente com o Senhor dos Senhores, que está dizendo para você: chegou o teu dia, foste fiel no pouco, eu te colocarei você sobre o muito, entra no gozo do teu Senhor. Ele vai dizer para você. Mas se as suas obras forem de palha, você vai chorar muito, você vai ficar desnudado, você vai se sentir muito mal, porque você vai ficar pensando nessa hora: apóstolo, mas será que eu vou lembrar quem eu era? Vai lembrar quem você era, vai saber tudo que você fez, tudo. Você não vai estar sem consciência. Só que ele vai enxugar pela última vez as suas lágrimas, porque ele vai enxugar as tuas lágrimas, porque nessa hora nós vamos chorar. Sabe por quê? Porque mesmo que a sua obra seja de ouro, você vai olhar para ele e você vai dizer: como eu estou aqui hoje? Eu não mereço, eu não sou nada, eu não sou ninguém, e ele está aqui diante de mim. Essa hora a consciência do amor eterno vai entrar dentro de você. Essa hora, Liebert, não está se discutindo quem vai para o inferno, você já está salvo. Você só está se sentindo constrangido porque você vai dizer: por que eu não fiz mais? Por que eu não me esvaziei mais? Por que eu ainda fui egoísta? Por que eu não entreguei mais? Porque ele leu uma parte de um dia ali que eu podia ter ajudado alguém. Ele leu uma parte de um dia ali que eu podia. Ele está lendo sobre alguém que foi para o inferno e eu não tirei ele do inferno. Ele está lendo sobre meu irmão, está lendo sobre família minha, está lendo sobre pessoas que eu conheço que está lá no inferno agora. Eu vou chorar por isso. Vai ser meu último choro, porque ele vai enxugar minhas lágrimas. Mas eu vou me sentir constrangido diante dessa glória, dizendo: por que eu não fiz mais? Assim vai ser. Assim, igreja, vai ser o dia que nós seremos arrebatados. O juízo final após o milênio, todos serão julgados, ímpios e os que nasceram no milênio e ainda conheceram Jesus. Um outro dia eu falo sobre isso. É o juízo final, é o último julgamento. Aí vai julgar quem vai para o inferno e o tamanho do sofrimento dele. Vai julgar aqueles que não foram arrebatados, porque vieram depois, vão para o céu e vão ter o galardão deles. Só que nós, que temos Cristo antes do arrebatamento, nós já estaremos reinando com Ele para sempre, porque Ele nos salvou através da sua graça. Mas o livro das obras é a história da tua vida, é a história da tua vida, é a história da tua vida, que está sendo escrita cada vírgula, cada pensamento, cada detalhe. Esse é o algoritmo do céu, o livro que Deus escreve a teu respeito. Então faça a vida valer a pena, morra vazio, mas entregue tudo que Deus está entregando para você. Obrigado, Lerte, Deus abençoe tua vida. Obrigado. Pode ser mais alto, igreja. Pode ser mais alto. Se ponha de pé, querido, nesse momento. Eu não sei o quanto essa palavra faz diferença para a tua vida. Para mim faz. Porque eu quero servir a Deus dependente dela. Mas isso me amplia. Isso me desafia. Sim ou não, igreja? O que eu estou fazendo aqui hoje não é alegoria. O que estou fazendo aqui hoje é o que o velho livro ensina. A palavra de Deus ensina. Não é uma questão de se eu concordo ou não concordo. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Quando eu hoje estou diante dessa palavra, eu só tenho uma pergunta a dizer. Alguém aqui que ainda não tem o nome escrito no livro da vida, você quer ter? Se você quer, querido, e você não tem, acene para mim ou vem aqui na frente, porque hoje Deus
quer te dar essa oportunidade. Se alguém não tem o nome escrito no livro da vida, é a hora de você dizer: eu quero. Tem alguém? A sua casa, pessoas que estão em casa, pessoas que estão aqui, porque hoje é um dia de salvação. Mas mais do que isso, hoje é um dia de reconciliação, de ajuste de rota, de você como servo de Deus dizer: meu Deus, eu já tenho Jesus como Senhor, meu nome já está no livro da vida, mas eu vou viver uma vida medíocre? Só porque eu fui salvo pela graça, eu não tenho que fazer nada? Não vou me entregar ao Senhor completamente? Que essa ceia de hoje, querido, tenha sentido para você, que você possa de fato se entregar a esse plano de Deus. A obra de Jesus é plena, é a obra da salvação. Jesus escreveu a história completa, até Ele voltar para buscar a sua igreja. E eu quero que você celebre por isso. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode ser mais alto. Dá um glória a Deus! Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!